que me batizou. E ele disse, eu estou maravilhado com esse irmão. Ele pregou para mim agora todas as eras da igreja. Ele tem de có e salteado as 7 eras da igreja. Data, mensageiros, situações, tudo. E os dois ficaram assim, olhando para mim. Eu com a calça no meio da canela, não é? Com óculos escuros, eu achava que estava chique. Tinha arrumado um paletó daquele xadrez assim, um xadrezão bem grande, né? Que vem naquele saco de misericórdia, né? Daquelas doações. E eu tinha colocado, e a manga ficava aqui, porque não era para uma pessoa do meu tamanho, devia ser de uma criancinha, mas eu estava todo arrumadinho assim. Com um chinelo, observe, óculos escuros, chinelo no pé. Essa era a minha situação. Nunca tinha ido numa cidade, nunca tinha visto um prédio, nunca tinha visto uma escada rolante, nunca tinha visto um elevador, e nunca tinha pego no telefone, e tive que passar por toda essa situação nesse dia. Mas quando eu sentei ali, eu mostrei que eu estava fazendo a lição de casa. Veja. Então não venha me dizer, eu já li as eras, já conheço isso. Mas tudo isso que eu li naquele tempo, meus amigos, nós estamos em uma outra fase do nosso aprendizado. Estamos em uma outra etapa. Estamos em uma outra fase. Então observe isso aqui. Vou mostrar para vocês, vou apontar novamente, como nós chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros para as várias eras. Deus, em sua soberana vontade, viu que a história da igreja do Novo Testamento não estava perdida. Essa história da igreja nos valeu nesses últimos tempos, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que durante a história da igreja, desses 2000 anos de história, eles não sabiam que os selos estavam sendo rompidos. Eles não sabiam que estavam se cumprindo as profecias todo o tempo de Paulo, o tempo da apostasia, todas essas coisas. E agora, só na última era, quando passou tudo isso, William Branham vem e diz, tudo aquilo aconteceu durante as eras, os selos e isto, quando se rompeu o cavaleiro branco e todas essas coisas, o anticristo, nas suas 4 fases, os 4 cavaleiros, tudo já tinha acontecido e estava no finalzinho, quando o conhecimento veio. Observe suas palavras. Deus viu que a história da igreja do Novo Testamento não estava perdida. Mesmo como ele viu que a história de Israel não seria perdida, colocando-a na Bíblia e confirmando hoje pelos multidões de pergaminhos, vasos de barro e outros artefatos que arqueólogos descobriram e interpretado. Nós temos um breve comentário da história da Bíblia, da primeira página agora. Assim sendo, a história nós podemos encontrar qual homem ou quais homens nas várias eras da igreja estavam mais perto do modelo original de Deus. Eu preciso parar aqui um pouquinho, porque se eu continuar lendo, dá sono para vocês. O William Branham está nos mostrando como foi que Deus deixou a história escrita, para agora, nos últimos dias, vermos quais os modelos, como foi que Deus estabeleceu cada um deles, e quem foi que estava de acordo, paralelo, com o modelo original que era Paulo. Agora, o último profeta, ou o último mensageiro enviado aos gentios, ele traz a mesma mensagem que Paulo trouxe. Amém? Amém. Porque a restauração é isto. Não é uma coisa nova que começa a surgir. A restauração é levar de volta ao seu antigo esplendor. Pelo menos foi isso que eu aprendi a respeito de restauração. Então, quando chega esse último mensageiro em cena, ele traz a mesma mensagem de Paulo. Inclusive, no tempo de Paulo era leão. No tempo de William Branham, águia. Agora, não diga que Paulo era o leão, nem diga que William Branham era a águia. O leão nos dias de Paulo era Deus na forma do pilar de fogo, trabalhando. A águia no tempo de William Branham, a águia voando, é outra vez o Espírito Santo realizando um trabalho. Mas, do jeito que aconteceu lá, acontece cá agora. Então, se William Branham trouxe a mesma mensagem de Paulo, e se aquilo não encerrou com ele, porque o pilar de fogo continuou trabalhando, então você vai ter que entender agora, você vai ter que pegar o modelo das Escrituras, porque William Branham disse para você qual era o modelo de Deus, e perceber através de quem está o ministério do ensinamento sob o pilar de fogo. Estão entendendo porque é importante sabermos o modelo? Senão você diz, fulano de tal é um grande homem. Nossa, você viu o ciclano? Você viu o ciclano? Meu filho, como nos enganamos fácil. Meu Deus, só se eu tivesse a noite toda aqui. Se eu tivesse a noite toda. Já estou para terminar, já. Eu acredito que o tempo já foi. Então, observe. Então você vai ver aqui, ele diz, aqueles que Deus usou para trazer seu povo. O apóstolo Paulo, aquele que Deus usou para trazer seu povo de volta para a palavra da verdade, seriam aqueles a se examinar.
Então, fora destes haveria um para cada era, que tão claro quanto perto no modelo da palavra e poder. Este seria o mensageiro. As eras também são encontradas por um estudo da história. E só lê as eras encontradas em Apocalipse e tudo se encaixa perfeitamente na história como de fato deve. Desde que as eras da igreja foram profetizadas por Deus e suas mesmas condições reveladas por necessidade, a história que seguiria seria como a Bíblia diz, isto é, simples. Assim, necessidade é a chave para a palavra. Agora, com tudo isto, eu não tenho simplesmente sido um estudante ou historiador. Tenho procurado ser um homem de mente espiritual. Este é um dos modelos, viu? Ser um homem de mente espiritual. E foi apenas com a aprovação definitiva do Espírito de Deus que eu escolhi os homens que escolhi. Estou lembrando, falando dos mensageiros. Isso é verdade, Deus conhece meu coração. Então ele está dizendo aqui que Deus teve um modelo e ele com a mente espiritual olhou na história e com a aprovação definitiva do Espírito Santo, ele escolheu e disse, este foi o mensageiro, Paulo foi o primeiro mensageiro, Martinho o segundo, Irineu o terceiro, e assim sucessivamente, foi, até que chegou no último, ele disse o último é Elias. Vê? E ele mostrou tudo isto. Então agora, finalmente, nós vemos o modelo posto por William Branham. E ele agora vai dizer para você o modelo que ele colocou ali. A era da igreja de Esmirna, parágrafo 140. Ou, aliás, página 140. Em cada era, nós temos exatamente o mesmo modelo. Então aqui nós temos um homem, profeta, vindicado por Deus, que nasceu sob o pilar de fogo. Na manhã do seu nascimento, ele diz que a luz, os seus pais contaram, quem estava presente, parteira, seja quem for, testemunhou que a luz, uma luz entrou pelaquela pequena janela e ficou ao seu lado. Um homem que nasceu sob a liderança do pilar de fogo, vindicado por Deus, e estava agora dizendo que com a mente espiritual e a aprovação definitiva do Espírito, encontrou o modelo durante Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele disse, durante todas as eras, Deus usou o mesmo modelo, ele não mudou. Que modelo é esse, William Branham? Olha aqui. Em cada era, nós temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem pelo mesmo mensageiro enviado por Deus em uma certa área. Então, tem uma luz para ser brilhada durante cada era. E a luz vem para um mensageiro que Deus levanta. É isso que ele está dizendo aqui para você. E então, desse mensageiro, mostrando de outras palavras, e então, a partir deste mensageiro, quer dizer, depois desse mensageiro, ou depois que Deus tira o mensageiro de cena, é isto aqui, olha. E então, desse mensageiro, difunde a luz pelo ministério de outros que têm sido fielmente ensinados. William Branham diz que este é o modelo. Este é o modelo. Deus envia o mensageiro. A luz brilha ali. Mas aquele mensageiro está sozinho. E ele então tem um trabalho a fazer, mas tem um tempo de vida. E aquela luz vai ter que, vamos dizer assim, se apagar. Aquela luz de vida terá que se apagar. Então o que é que Deus faz? Aquele homem está ali. E outro fica ao seu lado. E mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então um é um companheiro de caça, outro é um companheiro de pesca, outro é um companheiro de viagem, outro é um companheiro de oração, outro é um companheiro de estudos bíblicos, outro é um companheiro de quarto de hotel. E são pessoas que são colocadas ao seu redor. Mas nem todos se tornam íntimos do mensageiro. Somente alguns que se tornam íntimos daquele mensageiro aprenderá com ele o modelo. Então, quando aquele mensageiro sai de cena, aquele que esteve íntimo com o mensageiro e aprendeu sob os pés do mensageiro. Quando o mensageiro sai de cena, aquela mensagem não morre, porque o pilar de fogo continua trabalhando através deste que estava ali com o mensageiro. Para muitos, isto é até uma heresia. Porque eles apenas confiaram no mensageiro, confiaram no homem, Deus tirou o homem de cena e eles ficaram aí doidos para lá e para cá, cada um dizendo que tem a revelação. Sim, aqui, eu vou concluir com isso. Olha quanto tempo eu tenho.
Veja se já passou meu tempo, irmã Luci. Faltam as 3 horas? A irmã Luci disse que é 5 minutos, mas tem gente que é tão ruim. Não é? Vocês não imaginam o sufoco que eu passo lá, viu? Vocês não imaginam o sufoco que eu passo lá. Às vezes eu despeço a igreja, mando eles embora, fecho as portas e eu continuo. Para eles ouvirem a gravação depois, que não dá para parar. Quando esquenta a garganta, esquenta o sangue, e fica, parece que a coisa se torna mais fácil. Né? O início que é difícil, depois a coisa se torna mais fácil. E quando as pessoas estão recebendo aquilo, é gostoso demais. A gente sente isso. Então, observe, isto aqui é importante. Quando eu levei isto para uma reunião de obreiros lá em São José, próximo a Florianópolis, né? E ali tivemos quase 2h30, das 9, porque começou às 8, mas teve algo antes, então nós pegamos ali das 8h30 aproximadamente até quase meio-dia. Apenas com os obreiros, o pastor, o ministro assistente, seu filho, né, que também ministra a palavra, e os diáconos, uns 8 pessoas, sentados assim, nós fomos até o meio-dia. E nós concluímos com isto aqui e aquilo foi bom demais. Depois veio perguntas e respostas, e se ele não tivesse mantido a ordem, tinha passado a tarde ali. Mas o pastor é muito duro. Quando chega o momento, ele puxa no casaco mesmo, viu? Ele vai lá, irmão, opa, já chegou a hora. Né? Desse jeito. Então, observe. O que acontece? É por isto que a luz vem pelo mesmo mensageiro enviado por Deus, em uma certa área, e então desse mensageiro difunde a luz pelo ministério de outros que têm sido fielmente ensinados. Mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem. Quão necessário é falar apenas o que o mensageiro falou. Nem todos falam só o que o mensageiro falou. Tem deles que saem com uma nova revelação e diz, olha, é que o irmão Branham não falou muito na terceira etapa, mas significa isto, isso e aquilo. Não, o irmão Branham falou sobre entre 30 e 40 dias, alguma coisa assim, que ficaremos ainda aqui depois, ou antes do rapto. Né? Antes do rapto, ficaremos um período de tempo onde as pessoas não nos verão. Então, o irmão Branham não disse o que aconteceria nesse período de tempo. Mas tem aquelas pessoas que dizem, vamos nos reunir em tal lugar, vamos viajar para tal cidade, fazer uma campanha em tal lugar, porque nem todos que saem difundem a luz da forma original. Eles colocam sua interpretação. Então é importante sabermos o modelo de Deus para sabermos de onde está saindo o ensinamento sobre o ministério do pilar de fogo. Amém. Vamos continuar aqui rapidamente aqui. William Branham continua. Lembre-se, Paulo avisou o povo para dizer apenas o que ele disse. Em 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí o irmão Branham disse, o quê? A palavra de Deus saiu de você? Ou ela veio apenas para você? Eles acrescentam ali ou tiram aqui. E breve, e logo, a mensagem já não é mais pura. O irmão Branham está dizendo que por tirar e acrescentar, a mensagem não se torna mais pura. Agora, por que será que todos nós vamos pensar que todos que pregam a mensagem estão pregando a verdade? Por que pensávamos que todos que vinham para a mensagem pertenciam à noiva? Eram eleitos e predestinados. Por que será? Precisávamos de instrução a mais. Porque se a mensagem não se torna impura, entrou impureza ali, então quem está ouvindo não está ouvindo a mensagem, quem está aprendendo não está aprendendo a mensagem, quem está recebendo revelação não é a revelação da mensagem, e assim sucessivamente, de mal a pior, até que as águas se tornam tão turvas que não se enxerga mais o fundo. Vê? Não se enxerga mais o fundo do rio. Então observe. Então a mensagem não se torna mais pura e morre. Então para muitos estão numa palavra morta, de ontem, um maná de ontem. Não consegue comer da palavra do dia. Mourão diz, quão cuidadosos devemos ser para ouvir uma voz. Porque o Espírito não tem mais que uma voz, que é a voz de Deus. Paulo advertiu-os para dizer o que ele disse. Mesmo porque Pedro fez igualmente. Ele nos avisou que mesmo ele, Paulo, não poderia mudar uma palavra do que tinha sido dado pela revelação. Agora, irmãos, para concluirmos esta parte aqui, continuaremos, se o Senhor permitir, na escola dominical, com a ajuda de Deus. Para mim, a evidência de que um homem, do que você, tem sido fielmente ensinado para poder ser um que levará a luz da mensagem adiante, a prova que você foi fielmente ensinado é que você falará a mesma coisa
que o mensageiro disse, e não desviará de nada daquilo que os profetas enviados de Deus ensinaram. Dirá exatamente igual. Então vocês acham que o William Branham ia pregar algo diferente de Paulo? Se Paulo disse que Jesus era o Filho de Deus, você acha que o William Branham traria uma mensagem diferente? Não. As pessoas que entenderam diferente, os pregadores que entenderam diferente. Tem pontos que a gente até gostaria de ser mais claro, mas vamos deixar isto que vocês mesmos, aos poucos, vão descobrindo por si mesmos. Tem coisas que o pregador prega e tem coisas que fica em silêncio. É a pregação mais séria que se tem. Aquilo que o Espírito Santo não consegue falar. Não é? Então, tem que ter um meio dele chegar até você. Ele vai ter que te acordar de noite, te fazer pensar, ele vai ter que deixar em preocupação, vai ter que, quem sabe, até te levar para o hospital para você ter tempo de meditar. Porque a correria do dia a dia não te dá tempo para isso. Não te dá tempo para ler e tal, e para ouvir. E não, já li essa mensagem, nessa Bíblia aí eu já li e fica tudo empoeirado. Pois bem, o irmão Brian Courcouet, ele diz assim, porque ele tem viajado o globo terrestre, a doutrina da mensagem está em 162 países. Observe. Então ele diz assim, eu tenho visto homens se levantarem além mares, ou em outros países, não é? E clamam serem alguém. Eles clamam tanto serem alguém, são tão grandes, por causa dos ministérios que cresceu tanto, que um homem, como o irmão Brian Courcouet, que esteve em um certo país, numa associação ministerial, e deram para ele 15 minutos. Estavam tão ocupados em fazer folhetos, em evangelização, na confraternização ministerial que eles estavam com pastores de todos os lugares, deram para o irmão Brian Courcouet 15 minutos para ele pregar sobre a doutrina. Meu Deus, se dessem 15 minutos para mim, eu não sei o que eu faria em 15 minutos. Não adianta, não me dê 15 minutos não, porque, meu Deus do céu, não é? Não me dê 15 minutos, é melhor não me dar nada. Se bem que em 15 minutos pode dizer muita coisa, não é? Pode dizer muita coisa, mas eu não consigo. Eu não sei o que ele fez em 15 minutos, porque quando ele esteve na nossa pequena congregação, ele pregou 3 horas e meia. Foram 3 DVD, um culto só. Quando ele pregou na Bolívia, lá para os pastores lá da Bolívia, um grupo de 22 a 25 pastores, ele pregou 6 horas. Então, quem for ouvir, estamos programando a vinda dele, se o Senhor permitir, agora para o mês de agosto aproximadamente, para Florianópolis. Ele só poderá ir até Florianópolis. Então, quem for a ouvi-lo ali vai ter que ter tempo para ouvi-lo. Não é? Então, ele viaja por todos os países, onde é convidado para instruir aos ministros. Então, eu peguei essa nota dele para apresentar para vocês, onde ele diz, eu tenho visto, além mares, pessoas levantando-se, se achando ser alguém, mas eles apenas não entendem a mensagem e é muito evidente que não. Aí ele diz, e eu perguntei ao irmão Liveio sobre estes, que o irmão Branham está falando aqui. Quem são estes que têm sido fielmente ensinados? Agora aqui está o que ele me disse. Está o irmão Courcouet perguntando ao irmão Liveio. O irmão Costa sempre chama Livaile, não é? Mas a pronúncia é Liveio. Eu demorei também a acostumar com a pronúncia, né? Liveio. O meu pai também chamava William Marion Brahma. Né? Até aprender que é William. É como o Washington, se você não saber a pronúncia, vai sempre ler Washington. Não é? Eu não sei escrever o Washington, mas se eu lembrar de Washington, aí eu coloco Washington, fica o Washington. Não é a mesma coisa? É só lembrar a pronúncia. Tá bom. Tá. Então, observe. Então, eu perguntei para o irmão Liveio sobre esses irmãos que o irmão Branham fala, que tem sido fielmente ensinado. E aqui está o que o irmão Liveio me disse. Se você observar o modelo, Deus levanta um homem e identifica e vindica este homem para ser aquele com a palavra para a hora. Então Deus coloca uns certos alguém próximo àquele mensageiro. E estes são os homens que trabalham intimamente com o homem de Deus. E enquanto trabalhando perto dele, eles aprendem coisas que os outros que não têm tanta intimidade não aprendem. Essa é a diferença.
Ah, mas pastor fulano conheceu o profeta. Ah, mas missionário tal, ele estava no culto que o profeta estava. Então achamos que são grandes homens. Mas não eram íntimos. Não eram Josué. Veja quando Moisés subiu no monte. Passou 40 dias. Israel até ficou em festa. Até o próprio Arão cedeu à pressão do povo. Mas Josué ficou sozinho lá, entre o limite que podia estar. Josué não se misturou, Josué ficou fora, no meio do monte, esperando o regresso de Moisés. Enquanto todo Israel, Arão cabisbaixo, meio triste, porque cedeu. Ele sabia que estava em problema, sabia que tinha errado. A pressão do povo foi tanta que ele chegou a ceder. Josué estava lá, confiante, quietinho. Ele era íntimo do homem de Deus. São estes íntimos ao homem de Deus que leva adiante a doutrina da mensagem que ele traz. Vê? Então, enquanto trabalhando perto dele, eles aprendem coisas que os outros que não têm tanta intimidade não aprendem. Estes que são fielmente ensinados não são homens... Observe, eu vou repetir isso, eu vou concluir agora. Observe isso. Estes que são fielmente ensinados não são homens que se levantam de além dos mares. Brasil... Ei, o grande fulano de tal. Ei, que grande ministério. Ah, não, só confio se o pastor fulano crê. Aí eu creio. E assim sucessivamente. Ah, lá da África tem um que é isto e isto. E na Alemanha tem um que é assim, que é assim, que é assim. Observe essas palavras. Estes que são fielmente ensinados não são homens que se levantam de além dos mares e clamam ter um grande entendimento da mensagem por causa de algum dom. Os que foram fielmente ensinados são pessoas humildes, que nunca se destacam, porque eles sempre ficam por trás, eles nunca passam na frente da palavra, porque eles aprendem a dizer somente o que o mensageiro disse. Então, o irmão Conselheiro termina. O modelo é que Deus levanta um homem, e então há aqueles que se sentam aos pés dele e aprendem. E assim, quando eles começam a ensinar os outros, o modelo se repete. O modelo se repete. Assim como Policarpo se sentou aos pés de João, Irineu se sentou aos pés. O que eu quero dizer para vocês com tudo isto, que Deus nos mandou um profeta, e o profeta saiu de cena. E muitos então começaram a clamar que tinham um grande entendimento da mensagem. Mas teve alguém que esteve íntimo do profeta. O ensinamento que trazemos, o ensinamento da mensagem, por isto é diferente de tudo aquilo que durante tanto tempo você aprendeu. Porque agora está sendo trazido direto de quem esteve aos pés do mensageiro. William Branham pregou dos anos 30 até 65, aproximadamente. O reverendo Liveio, que esteve muitos anos aos pés de William Branham, continuou pregando a mensagem até aproximadamente o ano 2000. O reverendo Brian Kosurek ficou aos pés do irmão Liveio desde os anos 79. E a partir do ano 2000, ele então começou a viajar o mundo levando a doutrina da mensagem. Aquilo que a mensagem não fez em 30 ou 40 anos, a doutrina da mensagem tem feito em apenas 4 anos, que se chama o dízimo do tempo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Continuaremos, se o Senhor permitir, amanhã. Deus os guarde.